Oi, gente. Gente linda que tá entrando. Vou fixar aqui o tema da live. Tô tão feliz, gente. Samira Bueno hoje. Ah, que alegria. Deixa eu fixar o tema aqui. Oi, Sá, eu já te chamo. Deixa eu só fixar aqui. Não, tudo bem. Tranquilo. Oi, Sá! Querida, bom Que dia. alegria! A pessoa dormiu à tarde e dá um bom dia. Você até matou pra te ver. Eu também, ó. E pro Você home matou, office é muita coisa, né? com certeza. Deixa eu só fixar aqui o Tranquilo. tema, que eu tô aqui. Eu ia fixar antes de te chamar, mas aí você veio, então. Tranquilo, tranquilo. Só Também vou quero dizer arrumar que eu aqui. tô muito feliz. Tô até nervosa. Eu faço 1000 lives, mas fazer uma live com você é uma honra tão grande que eu tô até nervosa. Imagina. Importância sobre a análise de dados, né? Que a gente vai falar bastante. Eu vou Violência contra a fechar mulher. um pouco ali pra. Tá bom. Eu tô contra a luz. Pronto. Que a gente pode ir começando. Primeiro, Legal. eu só quero, assim, te agradecer. Para mim é uma super honra estar com você aqui. Você viu minha postagem, né? Não tinha nem roupa para falar com Samira Bueno, mas a gente dá um jeito. Imagina, eu que Queria só te agradeço pelo agradecer. convite. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Agora vamos bater papo, Mari. Vamos lá. Primeira coisa, vou me apresentar, né? E aí depois vou pedir para você se apresentar, tá? Bom, eu sou Mariana Luz, sou psicóloga clínica, também sou consultora e palestrante nas temáticas de saúde mental, questões raciais e de gênero. De gênero, faço parte de um projeto do Instituto Avon, que é o workshop de acesso à justiça, e aí a gente debate as questões de violência baseada no gênero nos estados, reunindo toda a rede de proteção, justiça e todo mundo. Né? E aí agora quero te ouvir sua apresentação maravilhosa. Legal. Bom, meu nome é Samira Bueno, eu sou diretora de uma organização chamada Fórum Brasileiro de Segurança Pública e é uma organização que trabalha principalmente com a ideia de transparência e produção de informação na área de segurança, que é uma área que é muito sensível nesse ponto de vista, porque não tem, ao contrário da área de saúde, que a gente tem o SUS e o DataSUS com 3 décadas de produção de informação, né? Você abre a internet, você vai no Sinan, você vai no DataSUS e você consegue ter uma noção de qual é a prevalência de determinadas doenças na população, do que está acontecendo. Sim. Na segurança pública, a gente não tem isso de forma centralizada. Então, a sociedade civil começou a fazer isso, e, enfim, é um pouco boa parte do trabalho que a gente faz e que eu faço no dia a dia, diz respeito a isso, a coletar informações para a gente ter noção de temas que eu acho que são fundamentais. Então, quantas pessoas foram assassinadas? Quantas pessoas morreram em decorrência de intervenções policiais? Quantas mulheres sofreram agressão em decorrência de violência doméstica? Quantas foram estupradas? E é isso. E a gente tem 2 publicações principais, que é o Atlas da Violência, que é uma parceria com o IPEA, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Eu sou cientista social de formação, também a graduação foi em Ciências Sociais, eu fui mais para a área da Sociologia na graduação, e o mestrado e o doutorado eu fiz em Administração Pública. Uhum. Sim. Bom, você já foi para minha primeira pergunta, que era falar sobre o papel, né, do Fórum de Segurança, para as pessoas que não conhecem a instituição. Então, eu vou mudar um pouquinho a pergunta, vou dar uma improvisada, que assim, a área de segurança pública, antes da gente entrar propriamente na violência, só para a gente falar um pouco sobre o Fórum. A área de segurança pública tem a impressão que é uma área que as pessoas olham num viés que é mais masculino, né? Porque você pensa segurança pública, você pensa polícia, você pensa polícia militar, polícia civil, e a gente, por estereótipos de gênero, a gente não pensa em mulheres. Então, por isso eu te acho, eu sou muito admiradora do teu trabalho, por conta de ser uma diretora executiva de uma organização não governamental, porque ela é não governamental, né? O Fórum. Isso. Né? De uma organização.
Isso, de uma organização não governamental, mas que dialoga bastante, né, com a segurança pública. E aí eu queria saber de você, como que é para você, sendo mulher, estar à frente, né, dessa instituição e para você fazer essa gestão com as polícias e com toda a área de segurança no Brasil? É curioso, a sua pergunta, ela, ao mesmo tempo em que ela define muito do que é esse campo de estudos e esse campo de trabalho, então se a gente for olhar para as polícias, são organizações majoritariamente masculinas, né? Então, a maior parte do efetivo é formado por homens, ainda existem certos tabus, ou a ideia de que a mulher não pode desempenhar qualquer tipo de papel dentro da polícia, como se o ser policial exigisse força física ou uma masculinidade, né? Características que têm a ver com a virilidade, e que, na verdade, isso não se reflete no dia a dia, né? Então, assim, Sim. a maior parte do trabalho da polícia envolve raciocínio lógico e analítico, capacidade de mediar conflitos. Assim, o policial não é um Rambo. Sim. A gente espera outras características desse profissional que não as associadas à virilidade, mas eu acho que é até uma coisa de cultura pop, né? Que é Sim. essa ideia de que é o machão, vamos pensar no Tropa de Elite, Sim. Capitão Nascimento subindo o morro, né? Ele vai Sim. o prêmio. Então, eu acho que para a área que eu estou hoje, terceiro setor e tanto a universidade, curiosamente, é uma área que nos últimos 10 ou 15 anos as mulheres dominaram geral. Então, isso é muito curioso, como se os estudos sobre esse tema partiram principalmente de homens, ou pelo menos muitos deles foram os que ficaram conhecidos. Você tem algumas mulheres que estudavam esse tema e produziram obras de referência, mas a maior parte do campo era formado por homens. Hoje, a mulherada em todos os lugares, as principais organizações são lideradas por mulheres. Então, o SESEC no Rio são 4 mulheres que lideram, o Sou da Paz em São Paulo é uma mulher, o Instituto Igarapé são mulheres. Então, isso é uma coisa legal de você começar a inverter essa lógica. Agora, é claro que isso não significa que você não encontre preconceitos ou que o dia a dia não seja desafiador, especialmente quando esse dia a dia pressupõe algum tipo de interlocução com policiais ou com esse universo que é um universo majoritariamente masculino e poderia ser masculino, mas não necessariamente machista, mas é muito machista. Então, eu tô nessa organização há 12 anos. Uau! Então, já faz bastante tempo. Então, com o tempo você aprende a lidar com situações. Mas óbvio que isso, depois de certos traumas, de constrangimentos, né? De você chegar numa reunião e não saber como se impor, né, tratarem você como a menina que não sabe nada, né? Então, eu tô com 34 agora, eu comecei com 22. Então, se hoje, muitas vezes, eu chego no ambiente, eu já sou tida como uma mulher ainda jovem, não sou mais, mas enfim, né? Aos 34 anos, você vai falar com um coronel que tem 45, 48 anos, você ainda é menina. Aos 22, você pode imaginar que enfim... Eu tive algumas situações complexas. Eu imagino. Mas a gente, mais pro final, a gente vai voltar nisso, porque aí eu quero falar um pouco mais sobre isso. Mas agora, eu queria falar um pouco sobre a importância dos dados, né? Que eu acho que é importante a gente dizer para as pessoas que estão assistindo e que vão assistir depois e que às vezes não estão acostumadas com a importância das estatísticas, né? Tem gente que questiona. Eu que sou psicóloga e essa área das humanas, às vezes, você também, né, da área das humanas, mas que as pessoas às vezes olham isso por viés de que não são números, são histórias, e aí fica aquele debate, né, que, na verdade, eu acho até que é um debate que faz sentido, mas assim, os dados, eles são muito importantes, a gente vai falar de vários dados aqui, e acho que é importante a gente mostrar para as pessoas que os dados, eles fazem parte de um caminho de construção para a gente discutir políticas públicas e ações estratégicas para a gente combater desigualdades, né? Não só
da eliminação da violência contra as mulheres, que é o nosso tema hoje, mas para a gente discutir uma série de desigualdades. E a pandemia, ela está mostrando, né? A gente já sabia, mas a pandemia deixa assim, o tanto quanto o Brasil é desigual, né? E vai atingir, está atingindo e ainda vai atingir muito mais as pessoas de formas muito diferentes, homens e mulheres, brancos e negros, e por aí vai todos esses marcadores sociais, né? Então eu queria saber como é que funciona, né, para o fórum essa decisão da publicação dessa nota técnica que vocês publicaram, se eu não me engano foi em 20 de abril, qualquer coisa você me corrige, eu sei que foi em abril, mas eu pesquisei a data, e aí eu não estou certa dela aqui, mas acho que foi 20 de abril, que vocês publicaram a nota técnica. Como que é essa construção para essa publicação e a importância que ela tem para a gente ver o aumento assustador durante o distanciamento social, durante a pandemia? Bom, vamos lá. A gente, então, ao longo desses quase 15 anos, 14 anos do fórum, a estratégia sempre foi na ideia de você construir indicadores e você dar visibilidade para questões que estão acontecendo nos territórios, na ideia de que você não desenha políticas públicas e você não traça estratégias de controle de qualquer situação sem saber exatamente o que está acontecendo naquele território. Então, acho que esse é o ponto central. Então, a gente não pode fazer política pública com base no achismo. E a gente precisa ter clareza, e você mesmo fala um pouco sobre os marcadores sociais na sua pergunta, que tem determinados públicos que são acometidos de forma muito mais intensa pela violência do que outros. Então, quando a gente olha para o Brasil hoje, se a gente pudesse fazer um mapa, que é aquele que a gente chama de um mapa de calor, em que as áreas vermelhas são aquelas em que a gente tem mais incidência, vamos pensar numa cidade, né? Em geral, quando a gente fala, por exemplo, de crimes contra a vida, os crimes contra a vida eles se concentram em áreas periféricas, não ficam nas regiões de classe média, por exemplo, acometem muito mais a população negra, jovem, especialmente do sexo masculino. Enquanto quando a gente fala de outras modalidades criminais, elas podem ser mais democráticas, no sentido de que elas acontecem em todo o território. Então, a ideia de você olhar para esse conjunto de dados e informações e entender que tem públicos que são mais vulneráveis a determinados tipos de violência é fundamental para a gente pensar que se a gente tiver que começar de algum lugar, por onde a gente começa, né? Para quem que a gente vai endereçar essas ações. E, no caso da violência contra a mulher, historicamente no Brasil, mulheres negras vivem numa situação de muito maior vulnerabilidade à violência do que as mulheres não negras, né? Enfim, e aí quando veio essa coisa da pandemia e a gente começou a acompanhar um pouco o que estava acontecendo em outros países, a gente começou a traçar cenários para a segurança pública, né? Quais são os grandes temas que a gente tem que ficar atentos no Brasil e tentar produzir algum tipo de indicador para saber se a situação melhorou, se ela piorou. E aí, 3 temas, né, vieram, enfim, logo de cara, se destacaram pra gente. O primeiro do sistema prisional, né, então, assim, uma hora a Covid vai chegar nos presídios e essas pessoas privadas de liberdade, elas precisam ter seus direitos garantidos. Então, como é que a gente pensa estratégias e olhares para cuidar dessas pessoas que estão privadas de liberdade em espaços em que elas não conseguem seguir as recomendações sanitárias, que é de distanciamento social, né, de você lavar as mãos várias vezes ao dia. Então, uma questão de criminalidade urbana mesmo como o fechamento de fronteiras impactaria no negócio do tráfico e a violência doméstica. E no caso, Itália, França, China, Espanha, Portugal, mais recentemente Estados Unidos, todos esses países que já passaram pelo pico da pandemia, relataram o aumento dos números de violência doméstica. Ainda que cada um de uma forma diferente. Então, o desafio é sempre esse, ainda mais num período muito curto, de você conseguir medir alguma coisa, né? Então, assim, as mulheres estão sofrendo mais violência doméstica. Então, nos Estados Unidos, eles relataram, por exemplo, que teria um aumento nas hotlines, que são os DISC deles, né? Um DISC violência doméstica, e teria uma maior procura por esse telefone.
isso não necessariamente se reflete numa ida dessa mulher até uma delegacia de polícia, até porque a medida de isolamento social pressupõe que as pessoas fiquem em casa, né? Então, você está saindo menos, é mais difícil. Então, como esse é um tema que para a gente é bastante importante, bastante estratégico, a gente entende que essa é um dos grandes desafios que a gente tem hoje no Estado brasileiro, é o enfrentamento da violência de gênero. A gente falou assim, bom, vamos começar por aí, vamos tentar ver como é que alguns estados que publicam com mais periodicidade os seus dados estão vendo esse cenário. E foi muito interessante essa coleta, até porque a gente, no início da nossa conversa, a gente estava falando sobre como essas áreas, essa área especificamente é uma área que ainda é muito masculina. E ela é muito masculina, principalmente porque ela é liderada por homens. Ainda que a gente tenha mais mulheres nesse campo, nas forças policiais, secretários de segurança, os comandos das polícias ainda são ocupados por homens. Sim. E existe o tempo todo, quando a gente produz informação, quando a gente faz esse trabalho, o desafio de você mostrar que aquilo é um problema. Porque um problema ele só existe se você o reconhece enquanto tal. Se você tem um número para convencer as pessoas de que as mulheres estão morrendo muito, que as mulheres estão apanhando, que as mulheres estão sofrendo violência sexual, essa estratégia de convencimento, essa ideia de que isso se torna um problema, a gente dá um passo em direção a isso. Inclusive de convencimento das autoridades públicas. Se você não tem um número para sensibilizar para aquilo, parece que, né, aí vira um jogo de preferências pessoais, ideológicas. Mas é porque você milita, né? Porque você acha que vira ativismo só, né? Como se fosse só uma... É como se o caráter científico do que você está fazendo se perdesse porque você não tem um número para mostrar, né? Então, assim, então tá bom, então vamos atrás dos números e vamos ver o que está acontecendo. E foi super importante porque na conversa com uma liderança de um dos estados, um homem, um secretário, ele falou assim para mim, mas você viu, os números estão caindo, a gente não precisa se preocupar, porque os registros nas delegacias... os registros das delegacias estão caindo. Então, tem acho que uma função social de você mostrar que aquilo é um problema, e tem uma função pedagógica de você explicar o que esses números significam, porque senão uma visão mais simplista é de que aumentou, piorou, diminuiu, melhorou, então tudo bem. Sim. Né? Tem menos mulheres sendo agredidas, porque afinal tem menos registros de agressões, logo vamos nos voltar porque realmente importa. Então, como isso tinha acontecido na Itália, a gente viu isso acontecer na Itália, acompanhou pelas notícias de imprensa que isso tinha acontecido lá, a gente falou, bom, eu acho que no Brasil a gente vai ter que fazer a mesma coisa e ficar atento com os números, porque do contrário, todo esse esforço ao longo dos últimos anos, que ativistas, entidades do terceiro setor, setor privado, e mesmo muitas figuras do governo têm empreendido na superação da violência contra a mulher, se perdem por conta de que, enfim, né, as prioridades mudam. E é isso, a gente está diante de uma crise sanitária, e isso de fato, né, estamos todo mundo em casa, esse é o grande desafio do momento, mas isso não significa que os outros problemas desaparecem. Sim. Mafô, eu vou fazer sua pergunta daqui a pouco, tá? Ela tá perguntando o que a gente mais tem percebido, porque eu vou fazer uma pergunta quase sobre isso. Vou guardar sua pergunta, eu já faço, Mafô, segura aí. Bom, Sá, você traz várias coisas super interessantes, né, no sentido do diálogo, da importância dos dados, e também aí eu queria entrar um pouco nessa questão para que a gente não fica numa, como a gente disse, como se fosse somente um processo, um viés ideológico, são as feministas, uma bandeira ideológica, né? A gente não está falando disso. A gente está falando de um problema que atinge todas as pessoas. E se a gente não se considera parte do problema, a gente não vai ser mesmo parte da solução. Né? Então a gente entra nessa questão da naturalização da violência, assim, né? Ou de a gente olhar os números, isso, assim, sem fazer uma análise. Eu até coloquei aqui um ponto para a gente discutir sobre essa questão da gente ter cuidado com a interpretação dos números. Da gente não fazer uma interpretação errônea dos números, né? Porque os números estão para nos ajudar. Mas pensando primeiro na naturalização, assim, da violência, eu queria saber um pouco o que você pensa sobre isso, porque
a gente na psicologia, a gente olha que o machismo, ele é o fim último da violência. Então, eu tenho já historicamente as mulheres tratadas de forma desigual, né? Historicamente como inferiores, muito sensíveis, né? Por isso elas têm que ficar em casa, ganhar menos, não podem trabalhar, são sempre colocadas, a gente é sempre colocado nessa posição de cuidadoras, né? Profissões ligadas ao cuidado, né? Então, profissões mais que, entre aspas, têm esse poder, como da segurança pública e tudo mais, não é um campo feminino, entre outras coisas. E para nós na psicologia, a gente olha isso também na perspectiva de que os homens são extremamente atingidos, diferente das mulheres, que vão morrer, né, ali no auge da violência com os feminicídios, mas diferente das mulheres por não poderem se expressar. Então, o machismo, ele também atinge os homens na perspectiva que se a gente não discute masculinidade, a gente não discute emoções, a gente não discute esse direito de poder se expressar, isso também atinge os homens e faz também com que eles sejam autores de violência em dada instância. Obviamente, não só isso, mas serem os que mais se matam, porque a gente tem dados de suicídio, né? De que os homens são aqueles... As mulheres tentam mais, mas os homens executam, né? Eles conseguem. Né? Então, tem esses dados de suicídio, são números altíssimos dentro da saúde mental. E muitas vezes a gente vê que os homens não conseguem lidar muito bem com as emoções porque não são ensinados. Né? Do mesmo jeito que é como se a gente lidar com as emoções fosse ruim. Então, quando a gente pensa na perspectiva da violência, tem essa naturalização até por conta dos estereótipos do que é esperado de um homem ou do que é esperado de uma mulher. E aí eu queria ver com você um pouco como que você olha essa questão da masculinidade, se o fórum ele traz algum dado, alguma estatística que ajuda a gente a pensar um pouco essa questão ou da masculinidade, ou dos autores de violência, como que o fórum olha isso? Eu diria que esse é um tema que é central para tudo que a gente faz, já que boa parte do nosso trabalho diz respeito a monitorar e produzir indicadores sobre violência no Brasil. Então, a gente não entende violência no Brasil sem entender essa masculinidade, que é uma masculinidade que, enfim, que é um termo, para usar um termo que tem sido bastante dito hoje em dia, que é a da ideia da masculinidade tóxica, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para as forças policiais, que acho que é um pouco... Boa parte do meu trabalho se diz respeito a produzir indicadores que as polícias estão ali no dia a dia forjando, ou pensar questões para as polícias. Esse tema entra para a gente, a questão da masculinidade entra para a gente via corporações, por conta de olhar o papel da mulher nas instituições policiais, né? Os desafios. Então, como é difícil ser mulher nessas organizações e como essa lente de gênero é algo que muitas vezes fica completamente apartado. E isso gera um certo sofrimento, né, do ponto de vista emocional, mas também desigualdades brutais no dia a dia, pensando em condições de trabalho. Então, vamos lá, vou dar um exemplo bastante simples para quem está nos acompanhando. Colete à prova de bala, né, o colete balístico. O colete balístico no Brasil só tem para homem, não existe o colete balístico para mulher. Uau, as corporações não fazem a compra de coletes, porque, vamos lá, mulheres têm seios, né? Coisa simples, né? Nosso corpo é diferente, né? A gente tem seios. Então, para a mulher usar o colete balístico, se não há um colete balístico apropriado, ela vai ter uma série de problemas, desde problema na coluna, se você tem um seio mais volumoso, possivelmente o colete ele vai ficar apertando, aí começa a ter uma série de problemas de coluna. Então, assim, questões muito, muito básicas, por exemplo, do instrumental, do ferramental de trabalho, às vezes são negados porque, enfim, porque as mulheres estão em menor quantidade, porque são os homens que estão nos setores que mandam e que estão definindo o que compra, para quem compra, né? Então, essa lógica da masculinidade entra para a gente ainda um olhar muito para o que é ser mulher, né? O que é dentro das polícias. E aí é impossível você ignorar a questão da masculinidade quando você fala do país que mais produz mortes no mundo, né? O Brasil produz, em média, 60 mil assassinatos todo ano, sem contar os suicídios. E
diversas outras formas de violência que estão no dia a dia, né? E é impossível você olhar e entender o que são esses homicídios e essas formas violentas sem entender como a masculinidade é um elemento central daquilo, né? Essa ideia de virilidade, do homem que é fodão, que ele vai, que ele resolve, né? Então, sim, eu vou matar porque você olhou para minha mulher, né? Sempre na ideia de minha mulher, minha propriedade, você ousou olhar para ela. Então, boa parte dos homicídios que a gente tem no Brasil, por exemplo, é o que a gente chama de questões interpessoais. É isso. É o vizinho que mata o outro porque brigaram por conta do som alto. É o cara que matou o outro porque ficou com ciúmes que ele olhou para a companheira dele. E aí, é claro que quando a gente olha para a mortalidade de mulheres, isso também está muito entranhado num ideal de masculinidade, ou, né, de relações em que a mulher é propriedade, né, nesse universo machista, patriarcal e tudo mais. Então, tudo que a gente olha nesse campo tem a ver com um ideal de masculinidade que passa pelo homem ser bravo, corajoso, viril, então ele não pode demonstrar suas emoções, ele não pode se mostrar frágil. Então, inclusive, dentro das corporações policiais, isso é um problemão, porque eles têm taxas de suicídio 3 vezes maior do que a população comum. Sim. Né? É muito maior, porque esse cara que ele é forjado para ser, né? Lembra do Capitão Nascimento? O herói, um cara corajoso, né? Que vai de peito aberto para enfrentar qualquer ameaça. Se de um lado a gente tem muitas vezes desfechos violentos, porque essa masculinidade está o tempo todo ali, né? Esse ideal, a gente está falando para ele, vai lá e resolve no murro. Por outro, ele jamais se dá o direito de se mostrar frágil. Aquilo para ele é uma humilhação. E aí eles se matam. Então, é muito cruel como esse ideal de masculinidade com que a gente convive, né? Que as nossas sociedades, que acho que são várias, forjaram, o que elas fazem com os nossos companheiros, né? Com os nossos irmãos, com os nossos pais, porque no limite a gente encontra elementos disso no dia a dia, né? Vamos pensar no final de semana com a família, né? Como esses papéis de gênero são instituídos, com os tabus que vão se criando em torno disso. Então é muito cruel, mas é um elemento crucial para a gente entender a violência. Sim. Eu vou fazer a pergunta da Mafalda agora, porque já era... E aí eu vou juntar duas, assim. Ela perguntou o que você tem percebido, qual a linguagem que mais funciona no sistema de segurança? E a minha pergunta, juntando essa, era justamente pensar como é que a gente pode construir uma relação com os agentes de segurança e as comunidades. Quando eu digo comunidade, não só periferia, mas com a sociedade. Porque aí eu tenho uma impressão, inclusive, aí eu tenho um exemplo para dar, que a polícia, propriamente dito, existe uma resistência, né, das pessoas, muitas vezes. Quando a gente conversa com as pessoas e pergunta a opinião, eu no consultório escuto muita coisa, né, porque atendo muitas pessoas negras, muitas mulheres negras, então a gente acaba escutando o medo que as pessoas têm. E aí tem um projeto que eu acho sensacional, eu falo agora dele em todo lugar que eu vou, que é o do Vizinhança Solidária, que não é um projeto recente, já tem 10 anos, ele é de 2010, eu já conversei com vários policiais, idealizado por um policial militar, esse projeto, imagino que você deve conhecer, e aí eu já tive a experiência de usar, porque aqui na minha rua tem, e eu já chamei para várias situações, né, e a polícia vem, ela explica, ela dá satisfação, e é tudo pelo WhatsApp, né, ele é sistematizado pelo WhatsApp. Então, isso aproxima muito a comunidade, né, da polícia. E aí eu queria saber com você, juntando essa minha pergunta de o que a gente pode fazer, e aí a da Mafô que fala sobre a linguagem, o que funciona mais para a gente conversar com o pessoal da segurança em geral. Acho que o exemplo que você traz, Mari, é o melhor caminho para a gente construir relações mais saudáveis com as polícias e de confiança. Acho que a grande questão hoje é que a maior parte das pessoas desconfiam da polícia, né? Você vai na polícia quando você não tem outra opção. Você foi vítima de um crime,
né, sei lá, te roubaram alguma coisa, você sofreu uma agressão, não tem jeito, você vai até a polícia. Mas, em geral, a gente olha com desconfiança, né? E acho que esse é um grande desafio. E de algum modo, eu acho que esse exercício do que funciona, de algum modo, em grande medida, tem que partir da polícia, né? Então, quando você fala do vizinhança solidária, é a ideia de policiamento comunitário, né? É a ideia de que quando o policial ele se relaciona com a comunidade em que ele atua, que ele tem informações, o trabalho dele vai ser mais valorizado, ele vai ter uma sensação de bem-estar melhor no dia a dia, ele vai ter informações para resolver os problemas, então, investigar, né, assim, a gente às vezes fica um pouco impressionado, eu adoro séries policiais, né, e aí a gente fica achando que o mundo é como CSI, então na CSI todo mundo sabe o que é, né, é da perícia, que eles vão lá, coletam evidência, então a gente tem que achar que as coisas... Não é assim, né, em lugar nenhum do mundo, claro que você tem uma tecnologia à disposição, para determinados crimes, mas boa parte do trabalho policial e da investigação exige que você tenha informações, que você investigue, que você converse. E se a polícia não tem a confiança da comunidade em que ela atua, ela não consegue estabelecer esses laços, e ela não vai ter informação, e aí ela não consegue investigar, ela não consegue se relacionar, e isso vai gerando cada vez mais uma relação de distanciamento. Então, quando esse ideal de policiamento comunitário veio para o Brasil, e esses projetos eles começam ainda nos anos 90, existia uma aposta muito grande de que essa aproximação e criar esses laços poderia melhorar a vida do policial e das pessoas que dependem da polícia, da comunidade, né? Que é isso, você cumprimentar o policial, você saber que você pode acioná-lo quando você tiver uma emergência, que é alguém que você pode confiar. Infelizmente, eu diria que isso é um enorme desafio ainda em termos de romper barreiras dentro das corporações. Então, até por conta dessa lógica, esse ideal de masculinidade e essa ideia de que o policial é o Robocop, que ele está ali para enfrentar o criminoso, muitas vezes esses projetos eles são criados e destruídos num piscar de olhos e você desmobiliza, né, um enorme trabalho que foi de preparo, de formação desses profissionais para, enfim, para colocá-los em áreas que são tidas como mais nobres dentro da polícia. Então ainda tem uma ideia de que o trabalho que realmente importa, o trabalho de policial de verdade, é o tiro, porrada e bomba, e não necessariamente essa construção de vínculo, de confiança. E eu acho que essa construção de vínculo de confiança é a mais eficiente para a gente pensar como construir mensagens e como... Porque, assim, é muito fácil para a gente, aí eu estou falando para a gente desse mundo externo, que não somos policiais, dar opinião e dizer onde que a polícia errou, ou falar o que ela tem que fazer. Assim, é sempre muito útil a gente fazer... enfim, é muito fácil a gente fazer essa crítica. Agora, construir junto e ouvi-los, eu acho que é desafiador. Então, assim, vocês têm esse projeto, né, que você atua também com o Instituto Avon, que trabalha com profissionais que atuam no sistema de justiça, das polícias, e que tem uma coisa de uma dinâmica. Eu acompanhei uma das formações em Brasília uma vez. Eu lembro que tinha uma dinâmica que vocês faziam com que eles colocassem no lugar do outro. Eu não sei se vocês ainda trabalham com isso, né? Sim. Então, aí tem uma juíza, uma policial, uma promotora, e eles são forçados a se colocar um no lugar do outro. Esse eu acho que é o tipo de comunicação que mais funciona, né? Que para essa juíza que está ali, que vai julgar, por exemplo, vai definir se vai conceder ou não uma medida protetiva, por exemplo, estar no lugar do policial que está atendendo uma mulher que acabou de ser esfaqueada pelo companheiro. Ou que você sabe que a mulher provavelmente está apanhando, que ela tá eles estão dentro de um prédio, um vizinho ligou para avisar que a mulher está apanhando e o zelador ligar lá no prédio e o cara atende e fala que está tudo bem, ou ele não atende, sendo que você sabe que ele está lá. A polícia pode entrar? Tem questões legais aí. A polícia pode invadir a casa de uma pessoa, assim, do nada, né, por conta de uma denúncia. Então, assim, você
colocar as pessoas em diferentes posições e tentar construir junto, eu acho que é muito profícuo e mostra, dá minimamente conta dos desafios que as pessoas encontram no dia a dia delas, sabe? Porque é isso, enquanto sociedade civil, é muito fácil falar assim, a polícia atendeu mal na delegacia, né? Uma das principais coisas é isso, de fato, o atendimento é ruim, em grande medida tem uma série de problemas, é uma das coisas que as mulheres mais reclamam. Mas, pô, né, será que a gente não pode tentar entender também qual que é essa questão que os policiais estão falando? E será que não tem algumas coisas que a gente poderia ajudar de algum modo, às vezes, com esse diálogo? Então, acho que processos como esse, em que vocês atuam, é o que a gente tem de mais produtivo para não ser lição de moral, sabe? Sim. Senão fica lição de moral. Você falou isso, eu lembrei, eu passei um ano fazendo atendimento numa delegacia da mulher aqui em São Paulo. E aí eu lembrei que eu conversava sempre com os policiais na delegacia. E aí tinha, óbvio, algumas mulheres que iam várias vezes pela dificuldade de romper, né, esse ciclo de violência que a gente já sabe. E aí os policiais, eles falavam, e aí eles tinham aquela coisa de, ela é a psicóloga, né, a doutora. Então eles justificavam, eles faziam um comentário e justificavam, né? Não, doutora, eu tô falando isso porque eu tô aqui há não sei quantos anos, você é nova aqui, e aí eu sei que ela vai voltar, eu sei que... Mas, e aí um dia eu lembro que um policial disse pra mim uma coisa que me marcou bastante, que foi assim, as pessoas dizem que a gente atende mal, mas eu não sou psicólogo. Ele falou, eu não sei fazer o que você faz. Ele falou, você atende a mesma mulher 20 vezes do mesmo jeito. E ele falou, eu não sei fazer isso, eu não estudei pra isso. Ele falou, eu sei fazer, então no caso do escrivão, eu faço um boletim de ocorrência. Então eu vou lá e vou registrar. Ela vai chorar, e às vezes ela me questiona que a vida dela está resumida em 4 linhas. Mas o meu trabalho é esse, eu só estou fazendo o meu trabalho. Isso me marcou bastante, assim, porque... E aí eu conversava bastante com os policiais, porque existe uma frustração, e aí no workshop, né, a gente trabalha muito com isso, colocando momentos de autocuidado e trazendo discussões onde os profissionais têm a possibilidade de pensar na sua postura e também na frustração que é, muitas vezes, a gente atuar nessa temática da violência contra a mulher, onde se tem uma recorrência, uma dificuldade de romper o ciclo, né? Então, eu lembro que os policiais, eles falavam bastante isso. Então, isso que você está trazendo, e a Mafô fez um comentário de menos cadê, Mafô? Deixa eu achar. Menos julgamento e mais construção colaborativa, e tem a ver com isso. E às vezes eu acho que falta mesmo essa articulação com a sociedade para a gente conseguir pensar, né, a gente olhar a polícia do mesmo jeito que a gente olha outras profissões, como médico, como pessoas que elas têm os seus limites, ela tem um trabalho a ser feito, mas ela também tem os seus limites, e às vezes essa situação de você viver, a gente sabe que existe um problema de efetivo, né, de não ter o tanto de policiais que precisa, e nem todo mundo sabe disso. E aí eu volto nessa questão da Mafô, que a Mafô trouxe, de como que a gente consegue conversar com a segurança pública, até para que a segurança pública consiga mostrar isso para a sociedade, porque parece que esse diálogo ele acaba não acontecendo, né? As pessoas julgam muito mais a polícia, parece, do que todos os outros setores. E por causa da importância que ela tem na sociedade e toda a relação. E a gente sabe que tem diversos problemas, né? Então eu fico pensando um pouco isso, assim. E aí hoje eu consigo fazer esse movimento. Acho que o trabalho com o Instituto me ajudou muito. Mas também esse tempo que eu passei na delegacia. Isso foi fundamental para que eu começasse a olhar também sob outras perspectivas, assim. Maravilhoso esse seu relato. Eu não sabia, mas é maravilhoso. Porque eu acho que é isso, assim... A maior parte desses profissionais, eles não têm ferramentas essenciais de formação mesmo, o instrumental deles, eles não foram formados para aquilo. Né? Vamos pensar o que é formação básica. São coisas que estão mudando agora. Hoje a gente está discutindo isso. Né? Hoje a gente tem uma formação específica em gênero para as polícias, e quase todas as polícias estão correndo atrás de implementar isso. A gente tem, sei lá, unidades especializadas e cursos específicos para, né, como é que você vai fazer, sei lá, né, um interrogatório com uma criança que foi vítima de violência sexual, com uma mulher que foi vítima de violência doméstica. Essas coisas elas estão acontecendo muito recentemente.
Mas esses policiais, a maior parte das vezes, não tem esse ferramental e é um pouco... A gente também tem que lembrar que eles vêm desse mesmo lugar, né? E estão reproduzindo, na verdade, vários dos comportamentos e preconceitos que a gente também reproduz. Então, eu acho que é um desafio de ter esse olhar cuidadoso e pensar que a gente precisa construir junto, ao mesmo tempo que a gente não se cala diante dos graves problemas, né? Porque a gente tem uma polícia que mata 6 mil pessoas por ano, né? Então, e com vários recortes, né? Mata muito, com muito recorte, com muito, né? Determinado público, né? Meninos muito jovens, negros, periféricos, Exato. né? Então, ao mesmo tempo que é um olhar generoso no sentido de construção, a gente conseguir também não se calar. E aí eu acho que encontrar esse meio termo, esse caminho, para mim, pessoalmente falando, é o grande desafio. E aí eu acho que todo mundo que trabalha com esses temas tem um momento em que você fica, e agora, né? Para onde é que eu vou? Como é que eu falo sobre isso? Eu devo falar, eu não devo? E eu diria que para mim esse é a grande questão. Então, ao mesmo tempo que parte do que eu faço pressupõe esse diálogo e eu quero que ele exista e a gente quer construir junto com a polícia, e o fórum é uma entidade que é formada por policiais, então metade do meu conselho de administração são policiais, metade dos associados, dos 300 associados no país são policiais, então ao mesmo tempo que tem uma construção conjunta, a gente não pode se furtar a criticar quando necessário e apontar os erros, né? E quando é o momento de fazer cada uma dessas coisas, é muito difícil. Você que é psicóloga, vou abrir meu coração. Porque foram muitas sessões de terapia. Na minha pesquisa de doutorado, eu fui conversar com policiais sentenciados por homicídio, presos no Romão Gomes, no presídio militar. Uau. E eu lembro que o primeiro dia que eu estava lá, eu consegui algumas estatísticas do presídio, e eu podia falar com os policiais que tinham sido sentenciados, e curiosamente 1/3 deles estavam condenados por feminicídio. E eu lembro que eu falei, e eu estava tentando entender, na verdade, a coisa da resistência seguida de morte, né, dessas operações na periferia, e eu falei para o diretor do presídio, olha, com os feminicidas eu não quero falar não, porque, enfim, né, é uma outra dinâmica. Não estava preparada. A verdade é que eu não estava preparada para aquilo. Foram os primeiros que vieram conversar comigo. Vários feminicidas. Vários. E eu lembro que essa segunda vez que eu saí do presídio militar, eu já liguei para terapeuta. Eu não dou conta. Eu voltei para terapia, porque eu não sabia lidar com aqueles relatos deles. Assim, eles foram condenados, eles estão cumprindo pena em regime fechado, estão condenados a 30 anos de prisão porque mataram as companheiras, e eles ainda vão insistirem que o que eles fizeram é correto, que, enfim, que ele se sentiu menos homem. Eu escutei relatos do tipo, ela me fez sentir menos homem do que eu sou. Sim. E lidar com a masculinidade, com as emoções, a gente precisa. É preventivo, né, Sá? É preventivo. Nossa, foi muito duro. Assim, foi um processo muito difícil. Eu imagino. Mas deve ter sido um grande aprendizado. Não tive a oportunidade de ler sua tese de doutorado, vou ler. Quero muito ler agora. Não, é um aprendizado, claro, mas assim, é muito duro você entender que existe um outro componente que a gente discute muito pouco, né? Que é o que significa, né? O ato de você ferir alguém, o ato de você matar alguém, isso em alguma medida pode dar prazer, né? Sim. E o cara curte. É uma relação de poder, né? É uma relação de poder ali. Nesse sentido, sim, com certeza, porque é isso. Eu ouvia isso direto, né, de autores de violência, né? Eu prefiro ser homicida do que ser corno. Eu prefiro ser homicida do que, né? Então a gente ouve isso, né? Quem tá trabalhando nessa área, a gente escuta, e é difícil às vezes para quem não tá, a pessoa não consegue dimensionar isso. Para a gente que trabalha nessa área, que faz essas intersecções, por isso que eu acho que assim, a discussão de masculinidade, assim, ela é essencial, ela é preventiva, né?
está muito relacionada a essa questão, acho que a gente precisa discutir na escola, principalmente, e aí o workshop ele está trazendo isso, está trazendo a educação também para essa conversa, porque a educação ela tem um papel muito importante, né? É tão difícil quando, por exemplo, é isso, você vai falar com um policial lá que já tem seus 30, 40, 50 anos, sobre a forma dele ser homem, ou pensar o que significa ser homem hoje, o quão difícil pode ser. Mas se eu falo com um menino de 5, de 6, de 7, ele vai crescer diferente, né? Total, total. Por isso que eu acho que o que vocês estão fazendo, né? Você, nesse processo liderado pela Mafu maravilhosa, o Instituto Avon tem feito, você, a Ari, né? E tantas, a Silvinha, e tantas companheiras, tantas mulheres que eu admiro tanto, estão fazendo no dia a dia, sabe? Dispondo do tempo de vocês para tentar falar com esses atores, com as pessoas que atuam ali no sistema, é fundamental, porque é a única forma que a gente tem, é o único mecanismo que a gente tem de introduzir mudanças num sistema que, de fato, tem uma série de problemas. Tem uma série de problemas, mas é o que a gente tem. Então, a gente precisa melhorá-lo, a gente precisa reformá-lo, né? E a gente só vai conseguir isso conversando. Tem alguém falando assim, sua educação transforma. É exatamente isso, né? Em todas as áreas. Se a gente está falando que sua educação transforma para a gente pensar a prevenção da violência de gênero, que a gente tem que falar com os meninos de 4, 5 anos e com as meninas e falar sobre equidade de gênero, se a gente... com adultos é a mesma coisa, né? E é essa aposta de que a gente pode trabalhar na formação. O Lotinho é meu chefe, gente. Ele é presidente do Conselho de Administração do Fórum. Ele é sargento da Polícia Militar de Santa Catarina, uma das figuras que eu mais admiro. E lembra que eu falei, a gente entrou nesse tema, né? A gente começou a trabalhar com essa questão da violência de gênero com uma pesquisa que a gente fez com as instituições policiais. Então, a gente aplicou um formulário com policiais, homens e mulheres do Brasil todo, mais de 13 mil entrevistados, para entender questões relacionadas às relações de gênero, né? E aí era isso, desde equipamentos de proteção individual até assédio. E quando a gente finalizou essa pesquisa, foi assim que eu conheci o Lotim. Ele pegou o telefone, a gente não se conhecia, ele falou assim, eu sou presidente da Associação Nacional de Praças, e isso que vocês estão falando está acontecendo no Brasil todo, as mulheres estão sofrendo assédio sexual, elas são transferidas, isso compromete a carreira delas, elas não têm onde denunciar. Isso está acontecendo dentro das polícias militares. Vamos fazer alguma coisa juntos. Que legal. Então... Tá. A gente está meio já do meio para o fim, né? Não falta muito tempo, né? Porque o Instagram derruba a gente, o que não deveria acontecer, porque essa live tá incrível, mas ele derruba, né? Então, eu quero te fazer uma pergunta meio que final, e aí eu preciso fazer uma pergunta da minha mãe, tá? Porque é minha mãe, gente, eu não tenho como deixar de perguntar pra minha mãe, né? Fazer uma pergunta da minha mãe. Então, eu vou mesclar aí as duas. Né? Tá, primeiro, eu queria só que a gente falasse um pouco o que mais te chamou a atenção na nota técnica desse aumento da violência, qual estado, qual dado, o que você queria destacar, que eu acho que é importante a gente deixar aqui. Eu vou compartilhar também a nota técnica para as pessoas terem a oportunidade de ler. Ela ficou incrível. Né? Não é uma temática fácil, né? Mas é muito necessário. A gente precisa discutir por causa de tudo isso que a gente ficou falando aqui, quase uma hora, né? Então eu queria que você destacasse isso. E aí a minha mãe perguntou se tem algum tipo de dado que identifique que o homem entende o que significa ser homem, se ele pensa sobre isso, né? Que é uma questão que a gente também, quando fala sobre masculinidade, na psico, pelo menos, a gente fala bastante, porque é o que a gente está dizendo, a gente está procurando maneiras assertivas de conversar com a segurança, e com os homens a mesma coisa, né? Não adianta a gente chegar e falar, vocês são tóxicos, né? Vocês são machistas. Eu sempre falo, o machismo ele é um fenômeno, ele não é uma pessoa, né? Ele é um fenômeno, né? Homens e mulheres reproduzem, mas ele é um fenômeno. Se a gente personificar, os homens são o problema, a gente não dialoga e a gente não muda estruturas. Né? Então, quero fazer as duas. Se você destacar alguma coisa da nota técnica, e se nesse seu trabalho, né, pensando em masculinidades, se tem alguma coisa, algum dado que mostre pra gente que os homens eles têm pensado sobre isso, sobre masculinidade. Vamos lá, começando pela nota técnica. Até tem uma pessoa que perguntou aqui por que São Paulo não tem o dado de estupro.
a gente publicou esses números antes de São Paulo fazer a divulgação dos números oficiais. Então, você vai ver que tem alguns buracos. Eles já lançaram, eu até tenho que substituir no site, mas se alguém quiser, me manda uma mensagem inbox que eu já mando a versão em Word mesmo, que a gente ainda não arrumou na diagramação. Mas a gente já tem todos os dados para São Paulo. E caiu o número de estupros em São Paulo. A gente divulgou, a gente fez essa pesquisa em uma semana, tá? A nota técnica. Então, a gente resolveu coletar os dados de abril e a gente começou a coletar era dia 10, 11 de abril e soltou no dia 20. Então, foi uma coisa mais ou menos de uma semana que a gente fez tudo. Então, a gente divulgou e a gente conseguiu levantar num período muito curto, entendendo a importância do tema. No mês que vem tem mais e a gente vai ter mais estados. Coisas que mais me preocupam. Alguns sinais que a gente já consegue ver mesmo com poucos dias de isolamento social. Então, primeiro, deixar muito claro, a violência doméstica e intrafamiliar, ela acontece no Brasil e está crescendo tem 3 anos. Então, não é que a pandemia está fazendo as pessoas ficarem mais violentas e a violência está crescendo por isso. A questão é que essas medidas de isolamento social estão mantendo as pessoas mais tempo em casa. E mais tempo em casa, possivelmente mais eventos violentos de mulheres que já sofriam situações de abuso. Todos esses estados, praticamente, que a gente traz na nota, já vinham com crescimento expressivo dos seus números de violência. A gente conseguiu dados de março e para alguns também para os primeiros dias de abril. O que a gente percebe? Que aqueles crimes que pressupõem a presença da vítima, quando ela vai registrar, por exemplo, numa delegacia, estão caindo. Então, esse desafio da gente olhar para o número e entender o que está por trás daquilo. Uma leitura simplista pode ser assim, mas teve menos agressões, teve menos estupros, e então o problema é menor. Não é. Os chamados do 190 estão crescendo, né? Então, que pode ser inclusive um vizinho a ligar. Sim. Então, o acionamento da polícia militar cresce. Medidas protetivas de urgência, que eu diria que é um dos principais instrumentos que a Lei Maria da Penha tem à disposição para a proteção das mulheres em situação de violência, caem. E caem porque as delegacias são a principal porta de entrada para solicitação da medida protetiva. Então, se tem menos mulheres indo nas delegacias, cai o número de medidas concedidas. Uma coisa importante que eu notei, e aí eu fiz um esforço, nós, né, eu e minha equipe maravilhosa, a gente fez um esforço de conversar com policiais e juízas que estavam envolvidas, né, nesse dia a dia do atendimento, nesse período. Uma coisa que ficou muito claro é que, embora a gente tenha uma redução do número de casos sendo atendidos, o que está chegando são casos de muita violência. Então, antes, era mais provável você encontrar, por exemplo, uma mulher que foi vítima de violência patrimonial ou psicológica fazendo um boletim de ocorrência. Agora, só chega na delegacia aquela mulher que sofreu uma violência muito brutal. E isso leva ao dado que eu julgo mais preocupante, que a gente divulgou, que é o aumento dos feminicídios. Né? E aumentou muito, não foi pouco. Os feminicídios estão crescendo muito em todo o país. E na maior parte dos lugares crescem também os homicídios de mulheres. Né? Então, é uma certa proxy para a gente entender o feminicídio. Né? Porque senão a gente vai ficar eternamente naquela discussão, mas será que o feminicídio cresceu porque a lei é relativamente nova, estão registrando melhor? Em alguns lugares isso é real, mas a gente não pode ignorar que a discussão mais importante dessa história, né, para além de uma questão metodológica, se tem essa notificação ou não tem, é que cada ano a gente está contando mais mulheres assassinadas, né, em decorrência de violência doméstica, pela sua condição de gênero. Então, eu diria que esse é o dado que mais me preocupa, especialmente quando outros ficam menos visíveis. E assim, a gente olhou para o sistema de segurança pública, mas para quem trabalha com o sistema de saúde, muito provavelmente a gente também está tendo um impacto no atendimento dessas mulheres, nos hospitais, né, nos postos de saúde, nas UBS, UPAs, porque a gente sabe que o sistema está todo tentando dar conta das vítimas da Covid e de outras doenças graves. Então, é óbvio que isso também vai ter impacto no sistema de saúde. Sobre a pergunta da sua mãe, a gente não tem, lá no fórum, a gente nunca fez nenhuma pesquisa especificamente sobre isso, mas eu sei que existem pesquisas, principalmente esses surveys, Instituto Patrícia Galvão, Instituto Locomotiva, que perguntam muito sobre questões que nos ajudam a entender o que está por trás desse ideal de masculinidade. Tem uma pesquisa que a gente fez uma vez,
que eu lembro que deu 55% da população achava que mulheres que usam roupas curtas não podem reclamar se forem estupradas. Quando você olhava as respostas de homens e de mulheres, a maior parte dos que tinham respondido, né, que achavam que essa afirmação era verdadeira, eram homens. Uhum. Então, é isso. Eu acho que isso dá um pouco o tom do... É isso. Ao mesmo tempo que a gente tem que superar estereótipos, a gente precisa entender que essas construções mentais, né, podem ser muito machistas entre homens e mulheres e que, infelizmente, às vezes... Eu acho que tá mudando, mas, infelizmente, às vezes, o tom ainda... a ideia de masculinidade, o ideal do ser homem ainda passa por isso, e da mulher também, né? Porque se a gente... Sim. Na verdade, um é construído em oposição ao outro. Então, se pro cara é legal sair com todo mundo, tô falando que tem uma pesquisa do IPED de 2014 que fala isso, legal. Então, assim, o cara pega todo mundo, o que a gente chama, né? Então, ele é o fodão. A mulher, se faz isso, ela é galinha. Né? Sim, vagabunda. Aí ela vai ter o que ela merece, né? Exato. Isso. Então, na verdade, esses estereótipos, eles são construídos em oposição uns aos outros. Então, olhar para esse estereótipo de masculinidade é entender também a visão que a gente tem, né, não só de como os homens se reconhecem e entendem o papel deles na sociedade, mas como o nosso papel enquanto mulheres é construído, né? Então, eu acho que é muito desafiador porque não é algo exclusivo de homens, né? E, enfim, a gente também é criado com esse caldo. Então, eu me nós criamos, né? Em relação a isso. Nós criamos, mas eu me policio o tempo todo em relação a isso. Agora, eu fico pensando coisas como, sei lá, na minha casa durante a infância. E olha assim, meus pais são super cabeça aberta, não tem nada, né? Não tem preconceito, isso e aquilo. Mas eram as meninas faziam a limpeza da casa. Nunca vi minha mãe chamar a atenção do meu irmão para fazer faxina, por exemplo, né? Então, assim, duas mulheres e um homem, né? 3 filhos. As meninas têm que fazer a faxina. O homem não precisa. Então, até questões muito simples no nosso dia a dia estão permeadas por esses estereótipos de gênero. É por isso que a gente precisa entender isso, né, Sá? Entender que é um fenômeno, né? Ela não está personificada. Porque senão também eu tiro a minha responsabilidade, se eu sou mulher e só os homens são machistas, né? Então o problema viram os homens e eu me isento da responsabilidade. A minha linha de psicologia, fenomenologia, a gente trabalha muito com responsabilidade, né? De como a gente tem responsabilidade em determinados fenômenos da nossa própria vida, né? E que a responsabilidade não significa culpa, né? Mas significa responsabilidade. São questões diferentes. E que a gente precisa entender isso para tomar as melhores escolhas, né? Então, às vezes a gente pensar que é isso. Se a gente está falando de uma sociedade, sei lá, 40, 50 anos atrás, como é que as mães e as avós criavam? Isso que você está falando. Então, eu crio a minha filha para limpar. E o menino, ele é assim mesmo, menino não para, ele não quer fazer, coitado. É desse jeito, né? E eu não entendo que aí eu vou perpetuando um estereótipo de gênero que também não vai favorecer em nada esse homem. Porque é isso, vai chegar lá naquela frustração de uma traição, de alguma coisa, e é isso. Eu vou precisar bater ou matar para manter a minha masculinidade, manter aquilo que eu aprendi lá atrás. Né, que eu sou justificado o tempo todo. A Ari, no último workshop, você falou da Ari no último workshop, ela falou de uma pesquisa. Eu só ia te perguntar o seguinte: se cair, você consegue voltar mais 5 minutinhos só pra gente fechar? Claro. Então tá bom. Então tá bom. Põe em casa. Não, eu não quero ocupar muito seu tempo. Eu sei que você tá em casa, mas tem outras coisas pra fazer, né? Então, e aí, eu lembro que a Ari, ela trouxe uma pesquisa, se eu não me engano, foi de Londres. Acho que é uma pesquisa na Inglaterra. Eu não lembro exatamente, depois eu tenho que perguntar para ela, eu não lembro exatamente quem foi entrevistado, mas a pesquisa era o que se as pessoas achavam que mulheres que tinham sofrido estupro coletivo, como que era a visão das mulheres que tinham sofrido estupro coletivo. E aí as pessoas diziam que mulher que sofre estupro coletivo, em geral, merece, porque ela estava em algum lugar que favoreceu isso. Então, que as pessoas olhavam quem sofreu estupro, né? A mulher que sofreu estupro por um cara só,
nossa, realmente, muito ruim e tudo mais. Mas estupro coletivo, as pessoas tinham uma visão muito mais